Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui mais um dos nossos estudos, uma estreia aqui na nossa sala. Nós vamos estudar o livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico. Então nós faremos aqui uma apresentação, conheceremos um pouquinho sobre Maria João de Deus, vendo um pouco da sua biografia, conhecendo também um pouco do trabalho do Chico. Bom, esse livro, Cartas de uma Morta, ele é um livro bem interessante. Ele traz como uma pequena sinopse aqui da editora LAC, né, que é bastante sensível na sinopse, né? Ela diz assim: Cartas de uma Morta é a única obra de Maria João de Deus, o espírito que foi em vida a abnegada mãezinha de Francisco Cândido Xavier. Quando o médium falava de sua progenitora, seus olhos se enterneciam e seu coração, já tão grande, tornava-se gigante dentro das recordações da distante meninice da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sua terra natal. Chico dizia que as zonas inferiores do plano espiritual não se encontravam tão repletas de sofredores unicamente em virtude do dedicado amor contido nas preces das mães. Então eu gostei bastante dessa sinopse, porque o Chico realmente fazia algumas referências sobre essa questão, né, não apenas dos encarnados, mas também dos desencarnados, que muitos espíritos não sofriam mais do que sofriam, exatamente pela intervenção das mães, sejam elas presentes junto aos filhos, elas já desencarnadas, seja através das mães encarnadas que, através de suas preces, alcançavam, né, os seus filhos, e claro, também da própria presença das mães junto aos filhos durante a encarnação. Então, é uma passagem aqui, uma sinopse bastante interessante, bastante sensível, para iniciarmos aqui essas nossas reflexões. Bom dia, Luciana, bom dia, Chaconete, bom dia, Titeco. Bom, nós vamos falar então desse livro. Ele é o segundo livro psicografado pelo Chico. Nós lembramos que pela história dele, ali por volta de 1931, o Chico relata que teve o primeiro contato, através da sua clarividência, com Emmanuel. Então a gente lembra que o projeto do Chico de trabalhar na divulgação da doutrina espírita, no trabalho consolador que as suas obras realizariam e continuam realizando junto a todos aqueles, né, que de alguma forma têm contato com elas. Então esse projeto naturalmente começou quando o Chico ainda estava desencarnado, né? Quando ajustavam ali o projeto, mostravam ali as dificuldades, né? Combinavam a forma como o trabalho se desenvolveria. E aí então o Chico reencarna em 1910, e ali por volta de 1931, o Chico, portanto, com 21 anos de idade, teve ali o primeiro contato com Emmanuel, né? Vendo Emmanuel se apresentando para ele, que seria o seu guia espiritual, e eles fariam então um trabalho juntos. Então, em 1932, o primeiro livro foi publicado pelo Chico, Parnaso de Além Túmulo, né? A gente lembra que esse nome Parnaso fala exatamente, né, desse conjunto de poetas que se juntavam em Além Túmulo, trazendo os seus pareceres, né, através da poesia sobre o mundo espiritual. Depois, em 1935, veio então Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, e aí depois, em 1936, Palavras do Infinito, 1937, Crônicas de Além Túmulo, que nós vamos estudar esse livro também, que é a primeira obra de Humberto de Campos. Depois, em 1938, né, tanto o livro Emmanuel, e depois Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e aí vai embora, né, o Chico, né, com 75 anos de trabalhos mediúnicos, até 2003, quando foi a sua última, né, até antes de 2003, deixa eu pegar aqui direitinho, em 2003 nós tivemos, eu estou aqui vendo
a relação de publicações do Chico na Wikipédia. Então nós temos aqui em 2003, foi o último livro, foi Amor e Verdade, 2001. A partir de 2003 foram obras póstumas, né, que publicadas ali depois da desencarnação do Chico. Mas é bem interessante a gente perceber que em 1932, um livro publicado, em 1935, outro livro publicado. O Chico tinha 25 anos nessa época, da publicação do Cartas de uma Morta. E aí depois ele vai um livro, dois livros, depois 3 livros, vai aumentando. Quando chega na década de 1970, 1980, o Chico publicava 10, 15 livros por ano. Então era muita coisa que era publicada, era um trabalho intenso que ele fazia para trazer para nós todo esse conhecimento, né? Então 82, 83, 84, é uma relação imensa. E aquele trabalho constante, aquele trabalho ininterrupto, de 75 anos de trabalhos mediúnicos, né? Então, né, não é à toa que o Chico alcançou esse reconhecimento dentro do meio espírita e fora do meio espírita também, porque além do trabalho mediúnico, ainda tinha um trabalho social, o trabalho caritativo que ele fazia, né? Então, enfim, se tornou para nós realmente uma referência de um espírito que trouxe, né, que apresentou ali a sua missão e depois cumpriu-a, né, devidamente, trazendo para nós realmente um grande exemplo. Sobre a Maria João de Deus, né, bom, a história do Chico dispensa comentários que todos nós já conhecemos bastante, né, seja através de livros, seja através de filmes, de depoimentos de outras pessoas. Mas Maria João de Deus, embora nós a conheçamos pelo título do livro, e claro, né, sabendo que ela era a mãe do Chico, a gente vai conhecer um pouquinho dela especificamente. Tem aqui uma biografia no site Recanto das Letras, publicado por Carlos Fernandes, né, que fez aqui um trabalho belíssimo de pesquisa biográfica, né, de documentos, para a gente conhecer um pouquinho dela, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua personalidade, das suas características, para depois então entendermos quem é exatamente ali o espírito que trouxe para nós, que teve ali a oportunidade de trazer para nós um relato sobre o mundo espiritual. Então diz assim para nós. Bom dia, Elcio, bom dia, embaixador, bom dia, Brás. Muito bem, não esqueci ninguém, né? Então tá jóia. Bom, Maria João de Deus, Maria de São José de Deus, Maria de São João de Deus. As variações no nome constam em documentos oficiais, em livros. Para alguns memorialistas, e também para a família Xavier, o nome Maria João de Deus era a forma como era conhecida a esposa de João Cândido Xavier, e também a forma por ela mesma adotada em seu primeiro e único livro psicografado por Chico, intitulado Cartas de uma Morta. O nome Maria de São José de Deus aparece em cópia de certidão de nascimento, onde está registrado o nome Francisco de Paula Cândido, lavrada em julho de 1955, assinada pelo próprio escrivão do Juízo de Paz e oficial do Registro Civil Levi Teixeira da Costa, em São Leopoldo, Minas Gerais. O nome Maria de São João de Deus, primeiro Maria de São José de Deus, né? O nome Maria de São João de Deus aparece em cópia de certidão de nascimento, onde está registrado o nome Francisco Cândido Xavier, lavrada em 30 de novembro de 1971, assinada por Iracema Viana, em nome do oficial Levi Teixeira da Costa. O mesmo nome aparece na cópia expedida em 23 de julho de 2007 e assinada pelo oficial doutora Carla Fátima da Silva Lana, em Pedro Leopoldo. Neste texto usarei os 2 nomes constantes, apesar das variações Maria de Deus. Maria de Deus nasceu em Santa Luzia do Rio das Velhas. Algumas fontes biográficas e declarações pessoais de alguns parentes de Chico Xavier referem o ano de nascimento em 1881, embora igualmente exista a data de 20 de agosto de 1885. Uma hipótese para a divergência das datas é o registro paroquial de nascimento ter sido em 1881 e o registro em cartório ter sido feito em 1885. Tanto nas cópias das certidões de 1955
de 1971 e de 2007, consta que Maria de Deus é filha de José da Rocha e Francelina Gomes. Francelina Gomes era uma escrava, ou ex-escrava, e não suposta imigrante francesa, como registra Harley, que é aqui um autor, né, de 2010. Por ser uma escrava ou escrava liberta, a criança nascida recebeu o nome de Maria e teve por sobrenome o nome do santo católico do dia, da devoção, ou talvez nome do próprio hospital em que nasceu São João de Deus. Então aqui, né, Maria João de Deus, ou Maria de Deus, como o autor desse artigo apresenta para nós, ela então nasceu como escrava ou como escrava liberta, né, porque a lei do ventre livre, né, que a gente lembra que toda criança que nascia a partir daquela data, ela então já nasceria como escrava liberta. Então recebeu o nome de Maria, e aí então, por causa do dia, o hospital. Lamentavelmente, até o momento, não disponho da cópia de certidão de casamento entre João Cândido Xavier e Maria de Deus, nem cópia de certidão de óbito de ambos. Provavelmente, nos registros originais, se ainda existem, não devem constar o nome do pai de Maria de Deus. Bom dia, Flávio. Até há pouco tempo tinha-se divulgado que o pai de Maria de Deus era desconhecido. Somente num livro mediúnico psicografado por Carlos Antônio Bacelli, o espírito Inácio Ferreira esclarece o fato. Ferreira e Bacelli, livro publicado em 2006, registram o engravidamento da jovem Francelina pelo filho de um fazendeiro da época. Obviamente, por ser país escravocrata, oficial e culturalmente, o pai desse jovem não permitiu qualquer hipótese de casamento nem o reconhecimento da paternidade. As Irmãs da Piedade, na época dirigentes do Hospital São João de Deus, na cidade mineira de Santa Luzia, ampararam Francelina às vésperas da parturição e a conduziram até a referida instituição, onde nasceu a venerável Maria de Deus. Após o nascimento da criança, e sem pai presente, as próprias freiras deram a Marcelina a ocupação de lavadeira. Costa, em 2010, aqui um autor, afirmando a sua condição escrava, diz que a gravidez de Francelina era de alto risco e o seu senhor entregou-a às freiras do referido hospital. Por um tempo, em Pedro Leopoldo, após ter se casado com João Cândido Xavier, a nobre Maria de Deus levou consigo sua mãe Francelina. As 4 primeiras filhas do casal conheceram a avó materna. Não há nenhum registro de que o 5º filho, José Cândido Xavier, tenha conhecido a avó Francelina. Maria da Conceição Xavier, a 6ª filha do casal Xavier, disse não ter conhecido a avó materna. No entanto, dá informações sobre a mesma e comenta: minhas irmãs sempre contavam que ela ouvia vozes e discutia muito, falando sozinha, brigava com alguém invisível e custava muito a dormir à noite, vigiando nosso sono. Viveu com mamãe até desencarnar. Aqui falando da Francelina, né, a mãe de Maria João de Deus. Bom dia, Miriam. E estou aqui então, citação de Ranieri em 78. Traços da personalidade de Maria de Deus foram lembrados tanto por Maria da Conceição Xavier, registrados por Ranieri, quanto pelo próprio Chico Xavier em vários momentos da sua vida terrena. Mulher bondosa e simples, calada, fisionomia serena e tranquila, católica apostólica romana, ensinava os filhos a rezar e a cumprirem outros deveres religiosos, quais seja confessionar aos sábados e comunhão aos domingos. Extremamente dedicada ao cuidado com os filhos, companheira incondicional do esposo, apreciava fazer crochê, acompanhava o aproveitamento dos filhos na escola, educadora exemplar dos filhos na fé e no trabalho doméstico. Pelo depoimento de Maria da Conceição Xavier, tem-se a dimensão da autoridade moral de Maria de Deus perante os filhos. Lá em casa, todo mundo tinha uma obrigação que precisava cumprir.
Enquanto não cumprisse a tarefa marcada por mamãe, não podia brincar. Nos ensinava mais com exemplos do que com palavras. Pelo olhar com que ela recebia os nossos malfeitos, em silêncio ela exprimia tudo, e para nós doía como uma chicotada no coração. Aqui citação de Ranieri. Amiga de todos, era muito procurada em sua casa pela vizinhança para ajuda e conselhos espirituais. Chico Xavier dá testemunhos supremos do respeito à sua mãe e da sua responsabilidade como educadora dos filhos. À minha mãe, Maria João de Deus, devo uma abnegação sem limites. Para mim, minha mãe tinha sempre a última palavra, era sempre a pessoa da verdade. Aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. O menino Chico, aos 5 anos de idade, rezava diariamente as orações aprendidas com a mãe. O Pai Nosso, a Ave Maria, a Nossa Senhora, Mãe, Rainha e Vencedora, o ato de contrição, o Salve Rainha e o Credo. Nos 5 anos em que conviveu com Maria de Deus, ainda encarnada, o menino Chico testifica ter sedimentado sua personalidade na disciplina perante as responsabilidades do amor. Sem essa estrutura demonstrada cotidianamente por sua mãe, talvez o mundo não tivesse conhecido posteriormente o médium Chico Xavier. Maria de Deus era uma educadora nata. Ensinou virtudes ao próprio marido, aos filhos e, desencarnada, foi a instrutora sempre presente de Francisco Cândido Xavier. Nela, há a significação vivencial plena de que o lar é um educandário. Maria de Deus e João Cândido Xavier conheceram-se em ambiente de trabalho. Ambos eram operários da fábrica de Marzagânia, distrito de Sabará. Possivelmente mudaram-se para Pedro Leopoldo após o casamento. Foram pais de 9 filhos, dentre eles Chico Xavier. Se a data de nascimento de Maria de Deus foi 1881 e casou-se com João Cândido Xavier quando tinha 13 anos de idade, informações essas dadas por sua filha Maria da Conceição Xavier, a data do casamento foi em 1894. Se ao contrário, seu nascimento foi em 1885, o casamento foi em 1898. Hipóteses dos fatos. Se o nascimento da segunda filha do casal, Maria Luísa Xavier, foi em julho de 1897, a primeira filha, Maria Cândida Xavier, deve ter nascido em 1896 ou 1895. Nesse caso, e apenas considerando o final do século XIX, o casamento deve ter ocorrido em 1894. Ainda pelas questões da época, o casamento não pôde ter ocorrido em 1898, pois em 1897 já haviam nascido 2 filhas. De acordo com o testemunho de Maria da Conceição Xavier, na época do casamento seus pais trabalhavam na fábrica de Marzagânia, distrito de Sabará. Convém não esquecer que o distrito do município de Pedro Leopoldo nasceu em 1893, com o nome de Cachoeira das Três Moças. Primeiro Fazenda Cachoeira das Três Moças, depois Fazenda da Cândido. Essa informação reafirma o fato de que João Cândido Xavier foi um dos primeiros moradores do que se tornaria Pedro Leopoldo, distrito criado em 1901, então freguesia de Matozinhos, até 1923, quando se torna distrito de Santa Luzia. Se Maria de Deus morreu aos 34 anos de idade, obviamente o seu nascimento só pode ter ocorrido em 1881 e não em 85. Se a data do nascimento for 85, ela faleceu com 30 anos. A idade de 30 anos para o falecimento coloca em dúvida a clareza da memória de Maria da Conceição Xavier, que, entrevistada, demonstrou viva e rica memória ao esclarecer fatos nunca antes referidos e íntimos de sua família.
O processo de adoecimento de Maria de Deus até sua morte desperta curiosidade histórica. No testemunho da então senhora Maria da Conceição Xavier Pena, há a ação do início do adoecimento de Maria de Deus, desencarnação. O testemunho da filha deve ser compreendido no contexto de discriminação e estigma a que era alva a mulher trabalhadora numa venda-armazém, durante todo o século XIX no Brasil. Aqui então, só para a gente contextualizar, final do século XIX, pós-abolição da escravatura, uma criança que tinha ali características, né, de escravos, e aí então trabalhando numa venda, né, como atendente ali, balconista num pequeno armazém, acabava sofrendo todo o preconceito daquela época ainda, né? Então ainda tinha aquela característica de quase um Brasil imperial ainda. Saindo de Pedro Leopoldo e morando por 6 meses em Lapinha, o senhor João Cândido Xavier amplia a sua venda, ao mesmo tempo em que é festeiro do mês de Maria. Toda a família saía à noite para a igreja e a venerável Maria de Deus tomava conta da venda. Uma noite foram chamar papai às pressas na igreja, pois mamãe tinha sido vítima de um grande desgosto por parte de um freguês e estava quase desmaiada. Amigos socorreram mamãe. Fecharam a venda, mas o abalo foi tão forte que no outro dia papai começou arranjando as coisas para voltarmos para Pedro Leopoldo. Desta data para cá, mamãe foi adoecendo devagar. Ainda viveu muito tempo, porém sempre doente e tristonha. Não cabe ressuscitar o mal e levantar hipóteses sobre a sua ocorrência. Entretanto, o mal causado foi imenso e penosamente fatal, determinando a mudança da família Xavier de Lapinha e seu retorno a Pedro Leopoldo, o adoecimento vagaroso, a tristeza e o desencarne da venerável Maria de Deus. Hoje, o fato ocorrido com Maria de Deus talvez estaria catalogado no conceito jurídico de dano moral, desencadeador de um processo lento e doloroso da tristeza moral e do adoecimento após o fato ocorrido em Lapinha. Maria de Deus faleceu em Pedro Leopoldo aos 34 anos de idade, em 29 de setembro de 1915. Então a gente lembra que o Chico nasceu em 2010, né, e desencarna, a mãe dele desencarna Chico nasceu em 1910 e a mãe desencarna em 1915, aos 5 anos de idade dele, né? Ao prever a morte próxima e diante da ausência física do marido, a mãe resolve entregar às amigas próximas os filhos menores. Na época eram 6 filhos menores. Maria de Lourdes Xavier, nasceu em 1902, Carmosina Xavier, 1904, José Cândido Xavier, 1906, Maria da Conceição Xavier, 1909, Francisco de Paula Cândido Xavier, 1910, que era o Chico, né? Francisco de Paula, muito legal. Raimundo Cândido Xavier, 1913. Geralda Xavier, 1914, apesar de ser a caçula, foi morar com a irmã Maria Cândida Xavier, já casada com Francisco Rodrigues e residente em Belo Horizonte. Maria Luísa Xavier, nasceu em 1897, já estava casada com Lindolfo José Ferreira em 1915. Uma das referências sobre a aparência física de Maria de Deus foi a de um quadro mediúnico psicografado por Luiz Antônio Gasparetto. O médium Gasparetto pictografou um retrato de Maria de Deus e o ofereceu a Chico Xavier. O retrato de Maria de Deus foi pictografado em Uberaba, Minas Gerais, em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, realizada em setembro de 1976 e com a presença do próprio Chico Xavier. O espírito assinante da pintura foi o francês Edouard Monet. Em depoimento de Carmelita Pereira da Costa, a dona Bilita, e contemporânea de Maria de Deus, diz que a primeira filha do casal, Maria Cândida Xavier, era a cópia física da mãe. Eis porque a foto apresentada nesse texto é um retrato de Maria Cândida Xavier. Aqui no texto tem um
um retrato, né, da filha, para fazer, mostrando ali a semelhança com a mãe. A documentação é fundamental para análises históricas. Infelizmente, a grande maioria dos livros escritos sobre Chico Xavier não são livros biográficos. Os seus escritores são memorialistas e não biógrafos, retratando informações e impressões que mais lhe chamam a atenção e descuidando do registro documental de suas fontes. Aqui depois, né, então, as referências são Carlos Bacelli, de 100 anos de Chico Xavier, é o título do livro. Também Elias Barbosa, No Mundo de Chico Xavier. Carlos Bacelli, novamente, Natal e Família de Chico Xavier. Aqui Carlos Bacelli, o outro Carlos Alberto Costa. Carlos Bacelli, Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Bacelli. Fundação Emmanuel. Depois, O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 1910-1959, de John Harley. Também de Rafael Américo Ranieri, O Prisioneiro de Cristo, Fatos da Vida de Francisco Cândido Xavier. Depois os livros Emmanuel, através do próprio Chico, e Fernando Worm, A Ponte, Diálogos com Chico Xavier. Então todos esses livros foram as referências de pesquisa para trazer para nós essa biografia. Então essa é a personagem que nós vamos então estudar a partir de agora, aqui no nosso livro Cartas de uma Morta. Depois eu passo para vocês esse texto lá no nosso grupo do WhatsApp, para vocês então fazerem a leitura, ou então já passo para vocês agora aqui mesmo. Está aqui neste link, ok? Muito bem, meus amigos. Agora a gente vai aqui para o livro Cartas de uma Morta. Ele é um livro que nós temos aqui pequenas cartas, por isso o nome Cartas de uma Morta, né? Cada página traz ali para nós, que são cartas, são pequenos textos, e por serem pequenos textos, ela vai construindo então ali, né, uma linha de raciocínio, e nós temos aqui no total, são 124 cartas. Tá? Só que como são cartas pequenas, nós vamos desenvolver com uma certa rapidez esse nosso estudo. Mas o primeiro aqui, né, talvez a parte notável para trazer para nós uma explicação, é exatamente a primeira carta, Explicação Necessária. Ela foi psicografada pelo Chico em Pedro Leopoldo no dia 25 de junho de 1935. Então foi exatamente ali, né, a data de publicação dessa obra. E diz assim para nós: as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra, a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nessa cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde, de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, essas cartas que vão ler. Então a gente lembra que esse livro foi a publicação dessas cartas, mas antes dele o Chico já tinha contato com a mãe e depois começou a ter contato com muita frequência, né? Para quem se lembra do filme Chico Xavier, mostra ali aquele primeiro contato. A Letícia Sabatella foi a atriz que fez a interpretação de Maria João de Deus, né? Então eles estavam ali em tempos, né, em pleno contato, inclusive ela ali motivando, trazendo coragem e até mesmo, né, intervindo nas situações difíceis que o Chico vivenciava com a então madrasta, né? Então ela estava sempre presente na vida dele. Eu contava 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou. Mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la. E, ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso,
devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Então, 25 de junho de 1935, essa pequena apresentação do Chico aqui para a nossa carta. Muito bem, vamos lá então. Então lembram pequenas cartas que vão surgindo, né? Ali em vários momentos o Chico ia psicografando então esses pequenos textos. Depois então ele juntou tudo e montou essa obra aqui que nós vamos estudar. Então, No Limiar da Vida de Além Túmulo, Maria João de Deus. Aqui é importante a gente lembrar que, assim como nós fizemos já com outros textos, com outros livros que nós estudamos, que trazem relatos do mundo espiritual, as impressões, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira, os livros de André Luiz, Leon Denis trazendo para nós também ali explicações sobre o plano espiritual, mensagens avulsas que nós vamos lendo, né, com o passar do tempo, e aí então conhecendo um pouquinho sobre o mundo espiritual a partir da perspectiva de cada espírito. Então é sempre importante a gente lembrar que nós vamos montando esse grande mosaico sobre o mundo espiritual a partir desses relatos, e nós então, através do estudo, através da comparação, através, né, do nosso raciocínio, a gente vai então fazendo com que esse mosaico vá se encaixando e trazendo para nós uma visão, ainda que uma visão genérica, tão concreta quanto possível. Né? Lembrando sempre aqui que, da nossa perspectiva, nós temos as informações que chegam, mas essas informações elas são alimentadas, estimuladas pela nossa imaginação. Então é como se André Luiz, trazendo para nós um relato sobre um ambiente onde ele se encontra no plano espiritual, cada um de nós vai construir uma imagem a partir do nosso arquivo pessoal, né, do nosso acervo, né, imaginando como seria o plano espiritual daquela forma, comparado com esse lugar. Então, a gente vai receber aqui mais informações sobre o plano espiritual a partir da visão de Maria João de Deus. Então, a gente não se apega em detalhes. A gente vai ali construindo essa visão genérica, somada então, né, somada, né, a outras imagens que nós já construímos também. Então, muito bem, No Limiar da Vida de Além Túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor de crer na imortalidade. Sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, aterrorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Então aqui, exatamente, soldado, até porque, como ela coloca para nós, a educação que ela recebeu, né, sendo instruída a partir dos dogmas católicos, principalmente no início do final do século XIX, início do século XX, que era algo bastante rígido naqueles dogmas, o espírito, por mais generoso que ele seja, então a gente pensa assim, existe aquilo que eu sou e existe aquilo que eu acredito. Nem sempre aquilo que eu sou condiz com aquilo que eu acredito. Como a gente viu aqui na biografia de Maria João de Deus, ela era uma mulher assim absolutamente generosa, né? Um anjo encarnado, ali mais ou menos naquelas palavras do Chico. Mas ao mesmo tempo, né, a sua razão mostrava o mundo espiritual de uma forma que para ela provocava um grande pavor. Então a gente vê assim, o que a doutrina faz por nós hoje? Ela traz para nós uma educação moral e ao mesmo tempo traz para nós um esclarecimento sobre o mundo espiritual. Se nós conseguirmos então unir essas duas linhas, né, de vivência
aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito focado no mesmo objetivo, a desencarnação será muito tranquila. Basta a gente fazer uma comparação do que foi Maria João de Deus quando encarnada e do que foi Frederico Figner, né, o irmão Jacó, quando era encarnado. Na desencarnação dele, ele estava absolutamente pleno, tranquilo, sendo assistido, rapidamente já estava consciente no plano espiritual. Ela, por sua vez, já pensava naquele pavor do desconhecido, aquele pavor da separação, aquela eterna ausência dos filhos que ela tanto amava. Observem que o que faz, então, a nossa mente nesse estado de perturbação, no momento em que você desencarna, diante do desconhecido, por melhor que você seja. Porque nós não conseguimos fazer uma separação daquilo que eu sou, e era mãe, exatamente, Marion. O sentimento de mãe pensando assim, eu estou morrendo. Porque como nós vimos na biografia dela, no depoimento da filha, que ela já começava a organizar o destino dos filhos, quais filhos seriam cuidados por tais pessoas. Então, quer dizer, uma mãe cuidando dos filhos, uma mãe amorosa, como ela se mostrava, vendo a vida chegar ao fim, e a crença que ela tinha é, você vai para o mundo espiritual, você vai para o céu, e você não vai mais ter contato com ninguém. O que isso provoca? E nós já chegamos a conversar sobre isso também, que a gente pensa assim, né? Uma mãe, por mais amorosa que ela seja, ela merece o céu. Mas ela jamais estará no céu se o coração dela estiver ligado aos filhos e esses filhos estiverem em sofrimento. Então a gente vê a complexidade do ser humano. O que é aquilo que você acredita e o que é aquilo que você sente e o que é aquilo que você é. Se esses três elementos, se essas três composições não estiverem devidamente alinhadas, o desequilíbrio será para nós uma realidade, que pode ser uma realidade maior ou uma realidade menor. Né? Exatamente esse equilíbrio é fundamental, de você juntar tudo aquilo, de você tranquilizar os seus sentimentos, de você fortalecer a sua crença e de você desenvolver a sua razão. Tudo isso dizendo, eu sou um espírito imortal, estarei no mundo espiritual equilibrado, compreendendo as leis divinas, sabendo que tudo isso, então, vai se desenvolver, trazendo para nós ali, né, uma jornada mais tranquila. Enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo as nossas próprias perturbações. Angelina colocou, lembrei da nossa mãe, dedicada aos 5 filhos. Pois é, né? Então a gente pensa assim, eu vou para o céu. Vai para o céu, mas viu o filho sofrendo. Como isso é possível? Continuando. Bom dia, Andréia. Continuando. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo. Mas foi uma luta singular a que sustentei, como só é acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Né? Exatamente, né, Tico-Teco? Né? É uma construção gradual que a gente vai fazendo. E esse ponto que Maria João de Deus coloca para nós é muito importante, porque ela diz assim que ela já não tinha mais qualquer apego ao mundo material. Mas ver ali os seus filhos perderem a tranquilidade, colocar os seus filhos em perigo, já muda tudo. É por isso que a gente já comentou outras vezes que quando a gente fala de um estado de perturbação no plano espiritual, que o espírito então vivencia aquele tormento, aquele medo, aquela angústia, isso não é uma referência de espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Isso é uma característica de um espírito que tem ligações, por exemplo, ligações afetivas com o mundo material, e as suas preocupações não o libertam, não dão a ele condições de seguir com tranquilidade no plano espiritual. E ela coloca exatamente isso. Foi uma luta singular que ela sustentou. Porque ao mesmo tempo que o mundo espiritual já não trazia mais nada para ela que pudesse trazer prazer, ao mesmo tempo ela tinha os filhos que ela estava deixando. Então era o espírito se libertando, mas se agarrando ao corpo físico para ficar próximo dos filhos, naquela briga que não parecia ter fim, e ela vivendo a desencarnação. De repente ela se encontra desencarnada
querendo estar próximo dos filhos de novo. Mais uma vez, só para a gente poder ver aqui esse último trecho que era bem importante. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas. Lutei para quê? Para ficar. Lutei contra a influência aniquiladora do meu corpo. O corpo morrendo e o espírito não querendo ir embora. Mas foi uma luta singular a que sustentei. Como só ia acontecer, como habitualmente acontece, aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos filhos. Unicamente esse amor me obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Olha só que briga, que tempestade que ela vivia dentro dela. A realidade chamando a sua atenção, que era a realidade do corpo se aniquilando, ela se desprendendo e ao mesmo tempo ela não querendo ir embora. Avançando, vamos lá. Essa aqui é a primeira carta, para vocês verem como são cartas pequenas, né? Essa aqui também é bem pequenininha. Últimos instantes do tormento corporal. Pequenininha, porém bastante profunda. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio. E depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando que o seu findar como trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Então, é aquela semi-inconsciência em que ela vivia algo como se fosse um pesadelo. Vamos fazer sempre a comparação, daquilo que foi vivido por Frederico Figner, que ele relata lá no livro Voltei, logo no começo, quando ele começava a perceber que a desencarnação estava próxima. Ele ficou então absolutamente relaxado, tranquilo, consciente da realidade espiritual. Então ele mostra um estado muito diferente de Maria João de Deus, embora nós possamos dizer que são dois espíritos que trazem ali o mesmo quilate moral. Um tinha o conhecimento e tinha ali uma facilidade, embora tivesse família, uma facilidade para se desprender do mundo, e ela não tinha o conhecimento e era mãe. E só o fato de ser mãe já traz para nós ali todo o peso do tormento que ela vivia. Então, era esse tormento corporal e, ao mesmo tempo, esse pesadelo que ela vivia na sua desencarnação. Momentos difíceis, como nós vemos. Próxima carta. A voz de comando desobedecida. Desejava orar. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica. E a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos, muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com seus braços tutelares e compassíveis, porém não os distinguia. Então, seres se conservavam ao meu lado, amparando-me nos seus braços tutelares. Ela estava sendo amparada pelos espíritos no momento da sua desencarnação. Ela sabe disso, mas ela não conseguia distingui-los. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-me do meu peito, torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Vejam bem, né? A ineficácia dos esforços que ela fazia para não morrer. Mas não rude,
mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência, que me abandonei, finalmente, àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Por isso que nós vimos até, né, em relatos de André Luiz, assim como outros relatos também, de espíritos, né, equipes espirituais que estão próximas a pessoas em momentos da desencarnação, que muitas vezes há a necessidade de fazer com que aquela pessoa fique inconsciente para facilitar o processo de desencarnação. Porque por ela própria, né, a gente vê que isso vai ser uma dificuldade para todos. Nós não estamos ainda em condições de viver essa libertação com tanta facilidade assim. A gente sempre vai ter aquela angústia, aquela preocupação, aquela expectativa. E aqui nesse caso foi exatamente até o momento então que ela desistiu de lutar e se abandonou. Nesse caso, né, se entregou àquelas forças que eram poderosas e invencíveis que a subjugavam. Então, finalmente, ela desistiu dessa briga que ela fatalmente não poderia vencer. Como numa atmosfera de sono. Amanhecia. Afigurou-se-me, então, antes de começar, manda, Dudu, antes de continuar aqui para a gente ouvir o relato aqui, então, que vai trazer para nós. Vamos lá aqui um pouquinho, trazer a segunda parte. Vamos lá. Então diz assim para nós a mensagem, né? Desde já, obrigado pela presença aqui conosco. Quando criança eu pedia e chorava. Ela vinha e eu feliz rodava. Aquela árvore frondosa eu tocava e perguntava. Ela ali e eu aqui, que vontade de abraçar. Era linda e sempre calma. Eu, marcado no corpo, não reclamava, pois a outra não me quis. Aí eu vinha em ti, minha mãe, a certeza daquele afago, que cuidou enquanto podia, até que um dia você se foi, e eu perdido estava só. Meus irmãos se separaram, eu andando de lá para cá, conversava com você. E você, mãe, me explicava as coisas que não devia fazer. Era ela a outra errada, e eu, por certo, o sofredor. E quem sofre filho, não reclama. Ora e cresce com amor. Um dia eu conversava e ela disse que me amava, e que eu crescesse feliz. Na presença de um moço, eu crescia e via, conversava com quem não podia. Mas era tudo o que eu podia fazer, que eu tinha a fazer. Ganhei a visão que não era minha. Veio junto a caligrafia, e com isso muitos livros que ajudei a escrever. E assim o crescimento, não só do homem no mundo. Dudu, falta a segunda parte, por favor, aqui. Aguardar um pouquinho para a gente receber aqui o segundo trecho. Veio junto a caligrafia e com isso muitos livros que ajudei a escrever. E assim o crescimento não só do homem do momento, mas do espírito que só queria o amor, a fraternidade, a caridade e a luz. Então a Lírio trouxe para nós aqui, né, essa poesia que relata exatamente isso. Né? A gente vê que é uma criança que perdia a mãe. Né? Então ali, quando criança, eu pedia e chorava. E aí depois aqui embaixo a gente vai percebendo, né, que a separação vai acontecendo, a mãe vai explicando as coisas que deveria fazer naquele momento, né, de despedida, dizendo que o filho tinha que ser uma pessoa boa, um filho bom, um filho educado, né, e o filho sentindo tudo isso. Os irmãos se separando. Olha só que triste esse depoimento que nós recebemos, embora bastante instrutivo para nós. Muito obrigado, Alírio, pela poesia. Muito obrigado também, né, por quem nos trouxe essa mensagem, essa experiência, né, que traz exatamente aquilo que o Chico viveu na hora. Porque é muito interessante, enquanto nós estamos aqui, o Alírio trouxe para nós essa nova perspectiva,
porque a história, né, a biografia do Chico diz assim, que o Chico tinha lá a mãe, que era muito amorosa, e depois, aos 5 anos de idade, a mãe dele desencarnou e ela trouxe um livro. Mas espera aí, como ficou o Chico naquele momento? É algo que a gente não analisa, né? A gente acaba esquecendo. Porque as coisas se passam, né? Como eu comentei com vocês no outro dia, nós vemos nos livros as coisas que as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Porque por ser um livro, você coloca em tal coisa aconteceu naquele dia, depois de tantos anos aconteceu tal coisa, mas espera aí, como é que as coisas foram acontecendo no dia a dia? E aqui a gente está falando de uma criança de 5 anos que estava vendo a mãe morrendo. Como será que o Chico se sentiu naquele momento, assim como também todos os seus irmãos? A dor que eles vivenciavam, né? Então essa poesia do Alírio aqui trouxe para nós exatamente essa visão de entendermos o sentimento daquela criança, naquele momento, naquela família de 9 filhos, né? Cada um ali sendo levado para um canto, cada um sendo separado. Exato, Brás. Né? Nesses 5 anos, nesse momento, já começou a vir todo esse teste, toda essa grande prova que ele tinha que vivenciar. E era uma prova muito difícil. E essa é uma realidade que nós vamos encontrar no mundo, de um modo geral. Quantas mães estão desencarnando nesse momento, especialmente nesse período de pandemia, que a gente estava vendo, estava vendo uma reportagem que saiu antes de ontem, estava mostrando a quantidade de crianças órfãos que vão ficar nesse período de pandemia, porque muitas mulheres grávidas estão ali mais vulneráveis também, né, a Covid-19, e elas estão desencarnando e as crianças estão nascendo. Então, quantas crianças estão nascendo sem mãe? E é exatamente essa dor que a gente vê nesse relato. Obrigado, Alírio, por abrir aqui a nossa visão, né, para a gente poder entender exatamente o que acontecia naquela época, o que acontecia naquele momento com as crianças, com os filhos, né, que passaram por essa experiência. Enquanto a gente vê o espírito brigando para se libertar, a dor desse espírito vai intensificando exatamente porque ela percebe que os filhos estão sofrendo e que os filhos vão ficar sozinhos e tudo mais. Quanta dor, né? André colocou, na situação está e vai ficar cada vez mais dramática ainda, infelizmente, né? Exato, Tico-Teco. Faz parte da experiência, né? Vamos lá, continuando então. Maria João de Deus, como numa atmosfera de sonho. Amanhecia. Afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas, sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indiscutíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor do meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam, mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Exatamente aquele que o Alírio acabou de trazer para nós. Ela estava desencarnando, mas ao mesmo tempo ela continuava presente, meio que em meio de sonhos, né, ouvindo pessoas falando, choros, pessoas tocando, e ela sem aquela lucidez de entender o que estava acontecendo. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei, pesarosa, a imagem do crucificado que me puseram nas mãos, enlanguecidas, e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que dispensavam ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida, e ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos, e outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores
e sentia a carícia dos braços dos meus filhos, enlaçando-me com amargura ternura, e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais aumentando a minha angústia? Mas a minha boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho, apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas, como a estátua viva da amargura e do silêncio. Relato doloroso, né, que a gente vai acompanhando. A impressão que nós temos é que as coisas acontecem com simplicidade, mas quando a gente começa a entrar nos pormenores da intimidade de cada indivíduo, a gente vê que cada um tem ali a sua própria história, né, para contemplar, principalmente nesse momento derradeiro, aqui nesse momento de separação. Na vertigem da retrospecção. O ataúde pareceu-me o novo leito, né, ou seja, o caixão, né? Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei-me, então, sobre indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulativamente afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho. Como se a memória fosse possuída por um admirável poder retrospectivo, comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os, esses quadros do pretérito, com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Aí então aquele relato, né? Passou um filme na minha cabeça contando a história da minha vida. Então a gente vê muito isso, né? Pessoas, espíritos comentando em filmes. É muito comum a gente ouvir esse tipo de relato e a gente vê exatamente isso, né? E a gente pode especular, né? Arquiteto, bom dia. A gente pode especular mostrando, né, que o espírito, conforme ele se desprende do corpo físico, ele não tem mais a dependência, ou melhor, ele não tem mais a limitação do cérebro físico, da matéria. Portanto, a mente do espírito se expande e fica muito fácil para ele ter essa visão a respeito de si mesmo, da sua própria história, principalmente da sua existência, dessa última existência, né? E depois, né, com o passar do tempo no plano espiritual, ele tem a oportunidade de expandir cada vez mais a sua consciência, tendo uma visão de vivências pretéritas, que vão ali surgindo, né, na sua mente, para uns trazendo conforto, para outros trazendo esclarecimento e para outros trazendo um grande tormento. Então ela viveu exatamente esse estado de perturbação. Nós percebemos nos estudos que nós fazemos de Kardec que alguns espíritos relatam isso, né? Que nesse momento da desencarnação é aquela imagem confusa de situações que ele viveu durante a sua encarnação, de situações que muitas vezes são situações saudosas, outras vezes são situações perturbadoras. Aquele espírito que desencarna, por exemplo, trazendo uma grande culpa registrada na consciência, nesse momento de desprendimento, exatamente as lembranças que vão surgindo, mas aquela que é mais patente é exatamente aquele momento capital onde a culpa foi gerada. E por isso, então, é um estado de perturbação. O espírito passa por essa angústia, por essa ansiedade toda, vendo aquelas imagens, muitas vezes querendo escapar dessas imagens. E não é à toa que nós vemos relatos de espíritos que no plano espiritual tentam fugir de si mesmos, porque na sua mente exatamente aquela imagem é fixa. Muitas vezes porque ele entra naquele processo de monoideia, onde ele tem ali aquela auto-obsessão, ou muitas vezes uma indução, que nós já estudamos também com Kardec, que ele reconheceu que existem forças que muitas vezes impõem ao espírito determinadas experiências. Como o caso, por exemplo, de um espírito que
vê em torno de si apenas a escuridão, espírito que vê aquelas imagens específicas da culpa, muitas vezes ouvindo as vozes de suas vítimas, como nós já vimos lá no livro Céu e Inferno. Outras vezes o espírito vê apenas aquela imagem da realidade onde foi criada uma situação dolorosa, ele não consegue se desprender daquele ambiente. Então, ou ele cria, ou existe uma imposição. Mas isso faz parte exatamente desse remédio amargo que o espírito tem que despertar a sua consciência para passar por aquele processo onde vem ali o arrependimento, vem a expiação e depois vem a reparação. Porque quando o espírito desencarna, ainda com aquele sentimento endurecido de que ele não fez nada errado, porque ele tinha todas as razões, a justiça estava ao lado dele, então é necessário que ele veja, de fato, a realidade que ele criou, para depois então ele perceber ali e assumir as suas responsabilidades. Mas não é o caso dela aqui, ela começa a viver essa experiência exatamente por essa dificuldade de desprendimento. Mas aqui ela coloca algo interessante também, que aquelas imagens que foram surgindo, aquele quadro, aqueles mínimos quadros que foram mostrando um a um ali momentos da sua infância, via-os esses quadros do pretérito com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Com naturalidade. Mas, como eu falei para vocês, há outros espíritos que não veem com tanta naturalidade. Pelo contrário, eles veem essas imagens com grande pavor. Então essa é uma situação que faz parte, uma das características desse estado de perturbação. Só um instantinho. Para a gente finalizar aqui então, deixa eu ver. Eu morrera. Vamos lá então. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e a ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. Então vejamos que ela então, aqui não fala exatamente onde ela estava, se ela se via ali dentro de casa ou num outro ambiente que seja, mas ela então teve essa consciência de que ela desencarnou. Foi uma consciência rápida, porque ela percebia realmente que ela já estava morta, dentro da concepção que ela tinha. E dessa visão, então, ela começava, eu estou morta, muito bem. E agora? O que acontece? E aí, para muitos espíritos, vem aquela confusão, porque para uns diziam que ele iria para o inferno, para outros tinha que estar no purgatório, para outros ia encontrar o céu com determinadas estruturas e características e tudo mais. No caso dela, ela se mostrava com expectativa. Parecia que ela se encontrava sozinha, sentia o seu corpo agora revigorado, uma nova disposição, mas ninguém respondia às perguntas que ela fazia. Ela procurava se fazer vista por todos, Mas nesse caso, se fazer vista por todos, dá para a gente imaginar assim, só para ilustrar um pouquinho essa ideia. Imagina que você se encontra num local abandonado, um local grande abandonado. Se fazer visto por todos é você correr no meio da rua e chamando a atenção, gritando, perguntando se tinha alguém ali, diferentemente de alguém que vai se esgueirando pelos cantos, quando esse alguém tem medo de ser identificado. Então dá para a gente ter uma ideia mais ou menos essa situação dela chamar, de dizer, eu estou aqui, tem alguém perto, alguém me ouve? Quando ela percebeu então que nesse caso
ela não era percebida por ninguém, ela então se refugiou nas suas orações. E aqui nesse caso, pelo fervor da sua fé, a gente pode perceber que rapidamente então ela começou a mudar o seu estado vibracional nesse momento da prece. Que é a mesma comparação que nós fazemos novamente com Frederico Figner, que naquele momento em que ele começava a desencarnar, ele então começava a fazer a prece, começava a tentar lhe tranquilizar sua mente, embora aquela ansiedade natural ia acontecendo. Né? É mais ou menos aquele paraquedista, né? Por mais conhecedor que ele seja, no momento em que ele está na porta do avião para dar o seu salto, o coração dispara. Não tem como você olhar para baixo e fazer de conta que não existe nada ali. Né? Então Frederico Figner começou a fazer sua prece. E ele relata aquela névoa que existia em volta dele, mas pouco a pouco alguns vultos começavam a aparecer. Exato, Brás? Né? Começavam a aparecer. Aí ele começava a vislumbrar um pouco, né? Dr. Bezerra de Menezes começou a aparecer, a filha dele desencarnada começou também a aparecer, e ele foi vendo isso com naturalidade. Porque pelos estudos, pelo conhecimento que ele tinha, ele sabia que esse era o processo, embora ele não tivesse uma experiência prática para isso. No caso dela, ela começou a fazer a prece porque ela falou, bom, eu vou rezar para ver o que acontece. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais ela fugia amedrontada e receosa. Ou seja, ela começou a fazer as preces dela, começaram então, né, o pensamento dela começou a mudar de frequência, nós estamos estudando sobre isso lá no Mecanismos da Mediunidade. Essa mudança de vibração começou a colocá-la numa frequência diferente, portanto ela começou a ouvir e começou a ver aqueles espíritos que estavam próximos a ela o tempo todo, porque ela relata na carta anterior que ela percebia que tinha gente por perto, ela sentia que tinha gente por perto, mas ela não podia ter essa certeza. E aí então, conforme essas pessoas foram surgindo, o medo, a insegurança por desconhecer a realidade do plano espiritual foi também acontecendo. E ela então, embora ela tivesse desencarnado, ao mesmo tempo vinha essa confusão de acreditar que ela estava com o corpo físico dela, e portanto ela saía ali correndo de medo e de receios com relação a essa realidade. Né? Bom dia, Sandra. Então, pessoal, para a gente poder finalizar, essa então é a última carta que nós vamos ler hoje. E a gente percebe como é interessante, né? São relatos pequenos que vão assim facilitar absurdamente o nosso estudo, porque a gente vai ter condições assim de trazer reflexões valiosas, né, de todos os detalhes desse processo que ela vivenciou. Então o que nós vimos era, primeiro, quem era Maria João de Deus. Depois, bem aprofundado, embora cartas curtas, né, são atos bem detalhados, mostrando cada pequeno detalhe daquilo que ela vivenciou. Então nós conhecemos a biografia de Maria João de Deus, quem foi esse espírito. Tivemos a oportunidade aqui, despertando a nossa visão para a realidade dos filhos do próprio marido, né, dos amigos que estavam próximos. Mais especial, a gente pode lembrar do próprio Chico, aquela criança que sofria a perda da mãe. Depois nós começamos a ver os detalhes, o passo a passo desse espírito ansioso, temeroso, angustiado com essa nova realidade do mundo espiritual. E agora então começa a se ajustar, reconhecendo a sua realidade. Ela acreditava que tinha um corpo físico, porque para o espírito que não conhece, ele se vê de uma forma sólida, ele se vê de uma forma biológica, mas é um ambiente completamente estranho. Então, para ela, que não conhecia a doutrina espírita, era algo absolutamente novo. O que será que vai acontecer a partir de agora? Pois é, a gente tem esses pequenos, nem janela, viu, o Tic-Tac, eu colocaria buracos de fechadura, né, porque a gente vai olhando aqueles pedacinhos daqui, pedacinhos dali, e vai construindo essa grande imagem, né. A Angelina colocou para nós aqui, né, até hoje tem a imagem do desencarne de nossa mãe. Estava iniciando na doutrina. Uma semana antes, sonhei, aconteceu como sonhei. Estava alimentando-a, percebi, chamei nosso pai e 2 irmãos que estavam em casa
Ela olhou para todos, perguntou por dois que não estavam e suavemente, como um pássaro, foi. Olha só que passagem tranquila, né? Porque ela estava bem acolhida, estava bem sustentada ali pela família e teve ali uma passagem tranquila. E aí a gente faz também aquelas comparações dessas desencarnações todas que nós estamos vendo, fazendo uma comparação com aqueles relatos que nós recebemos de espíritos que desencarnam nesse contexto atual de pandemia. Teve até aquele espírito que nós lemos, né, que ele comentava que ele tinha planejado a desencarnação dele. Porque ele vai ter o velório, porque ele vai ter o enterro, porque o sepultamento vai acontecer com os amigos que vão chorar, vão falar algumas coisas para ele, e de repente ele desencarnou numa cama de hospital quebrada, naquela maca, largada no corredor no meio da sujeira. E depois o sepultamento dele não pôde ter nada daquele cortejo que ele tanto imaginava. Olha só a frustração e o medo desse espírito. Mas são experiências que cada um vai vivenciando. Para finalizar, o Dudu colocou para nós, né, Chico acalentou no Espiritismo a melhor vivência com a mãe desencarnada, e foi o consolo junto à sua mediunidade e clareza do que conhecia junto a Emmanuel. Emmanuel sempre presente também ali, sabendo que essas experiências iam acontecer. Certamente naquele momento Emmanuel estava junto, né? Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso estudo, nosso próximo tema.